Eu vou ser direto. Tem alguma coisa acontecendo com a Michelle Bolsonaro e quase ninguém está dizendo isso abertamente. Enquanto o Bolsonaro enfrenta processos, pressões jurídicas e perda de espaço político, ela avança. Devagar, silenciosamente, sem lives intermináveis ou discursos inflamados. E muita gente ainda não percebeu, mas Michelle se tornou a peça mais valiosa e, para alguns, a mais perigosa do bolsonarismo. A pergunta que se espalha nos bastidores é simples. Michelle é o plano B da direita ou sempre foi o plano A que faltava coragem de assumir? Os movimentos dela nos últimos meses parecem tudo menos aleatórios. Evento religioso? Ela aparece. Reunião política? Está presente. Mobilização do PL Mulher? Também. E, sobretudo, ela surge justamente onde Bolsonaro não pode estar. Não é coincidência, é estratégia. Afinal, por que tanto interesse em projetá-la agora? Porque ela é, basicamente, o único nome relevante do campo bolsonarista que ainda preserva a popularidade limpa com parte do público. Não está envolvida nos escândalos do marido, não tem histórico de desgaste político e mantém uma imagem de integridade que a direita, pressionada por 26, não pode desperdiçar. E existe um detalhe importante que costuma ser ignorado. Michelle não é apenas a esposa do Bolsonaro. Ela construiu seu próprio público, sua própria narrativa, sua própria força emocional. E isso incomoda, inclusive dentro da própria direita. Nos bastidores parlamentares admitem que se Michelle entrar de verdade na disputa, atropela nomes do próprio PL. Ela fala com um segmento que nenhum outro político da direita consegue alcançar. Mulheres evangélicas, jovens conservadoras, pessoas que se conectam mais pela emoção do que pela ideologia. Um público fiel, engajado e estável. E por que isso importa? Porque o bolsonarismo nunca foi apenas um movimento político. Sempre foi um fenômeno emocional. O nós contra eles, pertencimento, fé, família. Michelle entrega tudo isso, mas com uma versão mais suave do discurso, sem o peso e o radicalismo que desgastaram o Bolsonaro. E é justamente por isso que alguns caciques da direita rejeitam a ideia de vê-la candidata. O Tarcísio tenta se firmar como gestor técnico, mas Michelle rouba o holofote com facilidade graças ao apelo emocional. E isso mexe na hierarquia do campo conservador. Por outro lado, há quem a incentive, justamente por saber que Bolsonaro talvez não tenha mais condições políticas de disputar e alguém precisa herdar esse capital. O mais intrigante é que Michelle faz tudo isso praticamente sem dizer muito, com poucos discursos, nenhum escândalo, presença calculada e mensagens de fé e família. Ela movimenta mais engajamento do que muitos políticos em campanha aberta. A pergunta inevitável: Michelle Bolsonaro será candidata? Por enquanto ela não confirma nem nega, mas os passos recentes mostram que o terreno está sendo preparado. Sempre que Bolsonaro some por causa dos processos, Michelle ocupa o espaço. Quando a direita precisa de alguém limpo, ela surge. Quando é necessário acalmar a base religiosa, é Michelle quem aparece. Ela se tornou uma espécie de amortecedor político da família Bolsonaro, e isso molda o futuro da direita. Mas existe um risco enorme. Se topar entrar no jogo de verdade, enfrentará o mesmo moedor que destrói todo político. Investigação, desgaste, exposição, pressão. E ela sabe disso. Talvez por isso ainda hesite. Mas há um bloco significativo dizendo: ou é agora, ou é nunca. Enquanto isso, o bolsonarismo se divide. Um grupo defende Tarcísio, outro quer um nome moderado, e há os que apostam tudo em Michelle, porque ela preserva o espírito original do movimento sem o peso dos problemas de Bolsonaro. Agora imagine, a direita lançando Michelle, e a esquerda insistindo em Lula ou em alguém diretamente ligado a ele. Seria provavelmente o confronto mais emocional da política brasileira em décadas. De um lado, a maior referência da esquerda. Do outro, a figura emocional mais poderosa da direita recente, alguém que dialoga com quem está cansado da briga política, mas ainda procura um líder moral. E isso, eleitoralmente, vale ouro. Resta a pergunta final. Michelle está se preparando para 2026 ou estão preparando ela? A resposta depende de apenas um fator. Se a direita acreditar que ela é a única capaz de manter a base unida e, ao mesmo tempo, atrair quem se distanciou do próprio Bolsonaro. E esse processo já começou.